Olá, sejam bem-vindos ao programa Nossa Gente. E hoje eu vou conversar com o palestrante Wagner Dias. Ele é autor de 2 livros, Nada na Vida é por Acaso e Quem Você Pensa Que É. Wagner, obrigada pela sua presença. Seja bem-vindo ao programa Nossa Gente de hoje. Eu que agradeço. Wagner, você atua na área de palestras motivacionais, treinamentos há mais de 10 anos. Os principais temas, motivação e liderança. O perfil do líder nos dias de hoje. O perfil do líder tem passado por transformações. Sim. Qual é o perfil do líder ideal hoje no mundo corporativo? Olha, Fabiana, eu costumo dizer que o verdadeiro líder é aquele que extrai das pessoas o melhor que elas têm, porém que elas não conseguiriam fazer sozinhas. E o líder, ele tem que, na verdade, conhecer o perfil do seu liderado, saber como que a pessoa reage, saber o que as motiva e trabalhar. Existe uma diferença muito grande entre mandar e liderar. E a gente fala que liderar é aquela paixão, é quando a pessoa olha aquele líder e fala, é isso que eu quero ser quando eu crescer, é assim que eu quero me tornar. E o líder lidera pelo exemplo. Se ele conseguir dar um exemplo para os liderados e fazer com que ela produza, a gente pode falar que ele é um bom líder. Mas e essas transformações? O que tem levado a essas transformações? O mundo está muito competitivo. Hoje a gente sabe que existe universidade de líderes. Eles estão estudando, se capacitando, lendo cada vez mais. Então é um processo contínuo, ele não pode ficar parado. Quando a gente fala deitado eternamente berço esplêndido, o que precisa é sair da zona de conforto, é conhecer cada vez mais as pessoas, saber o que está à sua disposição, não ficar centrado, por exemplo, se é um líder que trabalha no segmento bancário, por exemplo. Ele não pode ficar restrito ao segmento bancário. Ele tem que saber tudo o que está acontecendo aí fora. Então ele sabe, o verdadeiro líder está em constante transformação. Bom, e essa questão de liderar, a diferença entre liderar e mandar, tem a questão da confiança. As pessoas têm que confiar no líder para segui-lo, na verdade. Exatamente. Como conquistar essa confiança nos dias de hoje? Olha, nós temos uma pessoa, infelizmente falecido, já o nome dele é Norman Vincent Peale. Ele tem uma frase muito legal, que ele fala assim, nada é mais confuso do que pessoas que dão bons conselhos, mas péssimos exemplos. Para que um liderado confie no líder, o líder tem que dar exemplo. Aquela história do faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, já era, não existe mais isso. Então, se nós estamos falando de um líder que atua no segmento de vendas, ele tem, por obrigação, que ter sido um bom vendedor. Não pode ficar só na teoria, porque senão os liderados não vão confiar nele. Sabe, o que as pessoas precisam hoje é de exemplos. E nós temos hoje, como falaram muito, exemplo no futebol, nós temos exemplo na vida corporativa. A pessoa tem que realmente conhecer aquilo que ela está falando. No futebol, quem você acha que é um bom líder? Vanderlei Luxemburgo. E olha que coisa engraçada, não foi um excelente jogador de futebol, mas foi um jogador de futebol. Então a gente sabe que ele conhece as estratégias dentro de campo e fora de campo. Então ele pode falar com propriedade. Ele, se algum dia um jogador vier falar, não é fácil, ele fala, você não sabe o que você está falando, porque eu já estive no seu lugar. Então ele pode dar o exemplo, um excelente líder. Bom, e o desafio do líder é motivar os seus colaboradores. Como motivar diante da carga excessiva de trabalho, diante do acúmulo de funções? Olha, carga excessiva de trabalho e acúmulo de funções, eu tenho uma péssima notícia, vai sempre piorar. Ai, meu Deus. Isso não tem jeito, as pessoas vão ter que cada vez mais trabalhar mais, não tem outro jeito. A tecnologia fez isso, a tecnologia roubou empregos, porém para os melhores sempre tem vaga. Isso a gente tem que saber. O que nós temos que fazer, Fabiano, na verdade, é ressignificar aquele sentimento que a pessoa tem dentro da empresa. Veja bem, tem uma palavra hoje que dói quando as pessoas ouvem, que é a palavra meta. Não sei se quem está em casa tem esse problema. Quando um chefe, um líder chega e fala, sua meta, você tem que bater sua meta, as pessoas já tremem. Quando, na verdade, o líder, o que ele pode fazer? Ele pergunta para a pessoa, qual a sua meta pessoal? Qual a sua meta de vida? Onde você quer passar o Natal? Que carro você quer dirigir o ano que vem? Quando a pessoa começa a pensar nisso, ela começa a fazer uma analogia entre o que ela quer e o que a empresa cobra dela. Uma pessoa que trabalha com vendas constantemente é cobrada por números. E se ela chega e fala assim, poxa vida, eu sou louco para conhecer os Estados Unidos. Eu preciso de $4.000 para ir para os Estados Unidos. Agora a questão é, o que é que eu preciso fazer para ganhar $4.000? Então tem um objetivo na vida. Tem um objetivo pessoal. Na hora que ela tem um objetivo pessoal, ela fala, poxa vida, para eu ganhar $4.000, eu tenho que vender mais. Simples assim. E aí ela começa a ter prazer em venda. Ela não está mais saindo de casa para trabalhar por causa do líder, por causa do diretor ou por causa do patrão. Ela está saindo por causa dela, por causa de um sonho, por causa de uma meta, por causa de um objetivo. Se o líder conseguir descobrir o que motiva as pessoas, ele tem verdadeiros seguidores. Então ele tem que conhecer bem os seus colaboradores. Muito bem. Como fazer isso?
Esse é um desafio quando a gente fala de um líder que tem muitas pessoas, mas a melhor coisa é ter um relacionamento interpessoal, é não ficar naquela posição de líder e liderado, me chamar de senhor, essas coisas. A melhor coisa é ir tomar um cafezinho, não na xícara, mas no copo, ir com ele no boteco da esquina mesmo, conversa, esteja lá, vê que time a pessoa torce, quantos filhos ele tem, o que a motiva de verdade. Quando ele consegue isso, ele consegue levar para o campo pessoal, aí não tenha dúvida, ele terá verdadeiros seguidores. E Wagner, você é autor de 2 livros. Eu estou com os livros aqui, Nada na Vida é por Acaso e Quem Você Pensa que É. Você lançou, esse aqui foi o primeiro que você lançou, Quem Você Pensa que É. Fala um pouquinho pra gente então desse livro. Quem Você Pensa que É um livro muito fácil de ler, uma leitura muito gostosa. Ele tem 10 capítulos, tem 106 páginas somente. E cada capítulo fala de um tema que eu tenho certeza que faz sentido para todas as pessoas que estão em casa. Vai falar sobre fé, poder da palavra, ação contínua, o que é a fórmula do sucesso, a importância de doação. E cada capítulo tem pelo menos 2 histórias, que nós falamos de metáforas, que com certeza vão servir para motivar as pessoas. A gente sabe que quando a gente trabalha com a parte emocional, fica muito mais fácil de entender aquilo que nós sabemos que precisa ser aprendido. Então a gente tem aquelas histórias que muitas pessoas gostam de ler e às vezes se emocionam, choram, alguma coisa, mas entende que a vida é para ser vivida. O que eu falo muito nesse livro, Fabiana, é que infelizmente tem pessoas que não vivem 365 dias por ano. Tem pessoas que vivem um dia 365 vezes. Aquela pessoa que vive a mesma vida, aquela coisa randômica, sem prazer, sem alegria, sem motivação nenhuma. E o que eu gostaria muito, através desse livro, e peço a Deus que consiga, é despertar essas pessoas para saber que a nossa vida é para ser vivida. Você vive uma vida em abundância, que dá para ser feliz, independente do carro que a gente dirige, independente de quanto dinheiro nós temos na conta corrente, independente de que restaurantes que eu frequento, o que nós podemos é ser feliz agora. E não só viver para o trabalho, que tem muita gente que foca só nisso. Isso, aí vira workaholic, né? É um problema, e depois de muito tempo percebe que não viveu. E esse capítulo aqui, a fórmula do sucesso, existe uma fórmula então? Eu não tenho a pretensão de falar que se seguir isso será uma pessoa bem sucedida, mesmo porque o que nós sabemos é que sucesso é uma palavra subjetiva. Cada pessoa tem o seu referencial de sucesso. Para algumas pessoas, sucesso é ter $1 milhão na conta corrente. Para outros é ter as contas pagas, que está muito bem. Mas o que eu acredito é que tem determinados passos que nós podemos seguir para ter uma vida melhor. E a gente fala que o que eu falo que a fórmula é fé em Deus, fé no país, fé na empresa e fé nele mesmo, vezes as habilidades que a pessoa tem. E todas as pessoas, é um recado para você que está em casa, todas as pessoas têm habilidades. Muitas vezes ela é tomada por uma autoestima muito baixa, mas eu falo, habilidade você tem. Então é fé vezes habilidade vezes as necessidades. Eu acredito muito que todas as pessoas têm tudo o que precisam. Não importa o que a pessoa está vivendo hoje, você tem tudo o que você precisa. O que nós temos que fazer é aumentar a nossa necessidade. Algumas pessoas precisam andar de ônibus, outras precisam andar de Ferrari. E aí está à disposição. Tudo o que você precisar, você vai ter. Então eu acredito que se pegar a fé vezes habilidade vezes necessidade, você será uma pessoa bem-sucedida. Wagner, nosso tempo está acabando. Vamos falar um pouquinho então do Nada na Vida por Acaso. Esse foi o último livro que você lançou, o segundo. E você está reeditando esse livro? Exatamente. Esse livro ele vai em breve estar em todas as livrarias do Brasil. E esse livro ele é uma ficção, na verdade, onde eu conto a história de 2 espermatozoides que vivem um conflito. Um fala que vai fecundar o óvulo, o outro fala que não tem jeito. São 1 bilhão de espermatozoides e como é que ele vai fecundar o óvulo, que para ter sucesso tem que ter muita sorte. E você vai ver um conflito entre um que quer vencer e outro que acha que já perdeu o jogo. E onde as pessoas podem encontrar esses 2 livros, na verdade? Num primeiro momento no site, que é www.wagnerdias.com.br. Wagner com W, mas em breve em todas as livrarias do Brasil. Tá ótimo, então. Muito obrigada pela sua presença. Foi um prazer recebê-lo aqui. Obrigada por todas essas dicas, essas informações, Wagner. Prazer é todo meu, eu que agradeço. Obrigada. O programa Nossa Gente vai ficando por aqui e a gente se vê na próxima edição. Fiquem agora com o Jornal do Bairro.